sobre um assunto muito pertinente, que é o que a gente tem vivido hoje. Hoje, que data é hoje? Que data é hoje? Eu estou perdida no tempo. Hoje são é tanto 11. tempo... 11. 11. É tanto tempo dentro de tanto casa que a gente até se perde. Quarentena. Às vezes a gente acha que é sexta, que é sábado, que é domingo. Enfim, hoje são 11 de abril e a gente já está aí há um pouco mais de um mês vivendo um clima um tanto quanto inusitado dentro de casa devido a um vírus que se propagou no mundo e junto com ele trouxe muitas consequências ruins e muitas consequências boas também, porque a gente como cristão, a gente tem que tirar proveito, proveito no bom sentido, proveito de tudo. E Sim. enxergar que tudo que acontece no mundo não é por acaso, né? Tem uma explicação. E ver esse momento como uma oportunidade para falar do amor de Deus. Então, quando a gente pensou nesse tema, né, que é o que a gente tem vivido, atual, essa questão desse vírus que tem se propagado, dessa situação bem delicada, eu estava, Josi, pesquisando na internet um assunto, quer dizer, esse tipo de assunto, né, sobre pandemia, e eu me deparei com um artigo, eu vou ler aqui, eu vou ser bem breve, tá? Vou procurar aqui no meu celular, que eu salvei aqui, tirei só as partes mais interessantes. E o artigo, ele fala basicamente como a igreja primitiva se comportou, diante de uma pandemia. Foi um artigo um pouco longo, mas eu peguei só partes, assim, trechos bem que eu achei mais pertinentes, né, mais interessantes. E é algo assim que traz um ensinamento muito profundo para a gente, como cristão, de como a gente deve se comportar, como a gente deve agir, como a gente deve pensar, o que a gente deve fazer, como a gente deve enxergar diante de uma situação tão crítica que a gente tem vivido. E eu acredito que essa situação que eles viveram lá por volta de 262 depois de Cristo, ainda no Império Romano, foi bem mais complicado do que a gente vive hoje. Eu vou ler um trechinho aqui, bem interessante, que diz assim, no final eu vou dizer, eu vou dar o site, né, o portal, e é um artigo recente, agora do dia 13 de março, que diz aqui assim, a igreja primitiva não estava alheia a pragas, epidemias e histerias em massa. De fato, de acordo com relatos cristãos e também não cristãos, um dos principais catalisadores para o crescimento explosivo da igreja em seus primeiros anos foi como os cristãos lidaram com doenças, sofrimento e morte. A postura da igreja causou uma impressão tão forte na sociedade romana que até imperadores romanos pagãos queixaram-se aos sacerdotes pagãos por causa de seu número declinante, dizendo-lhes para melhorarem sua abordagem. Então, o que os cristãos fizeram de maneira diferente que abalou o Império Romano em meio àquela pandemia? E o que a igreja primitiva pode nos ensinar à luz do que está acontecendo hoje aqui? É uma história, assim, é um relato assim, muito interessante. Eu vou fazer um resumo. O que aconteceu naquela época? A matéria ela não fala exatamente que tipo de vírus se propagou, mas diz que aquele problema, né, aquela situação, ela atingia cerca de 5.000 pessoas por dia. Então, geralmente 5.000 pessoas por dia morriam. Sim. E com essa situação, né, como era uma situação assim, uma doença que se propagava muito rápido, aconteceram coisas terríveis, do tipo assim,
Um familiar adoecia dentro de casa, o que a gente vai fazer com essa pessoa? Não tem o que fazer. Porque naquela época eles não tinham a estrutura que nós temos hoje. Coloca no hospital, isola. Estrutura. Não tinha. Sim. Joga na rua e deixa lá para morrer. E isso foi acontecendo, assim, eram corpos e corpos pilhados nas ruas, né, de Roma. E aí, o que foi que os cristãos pensaram? O que a gente vai fazer diante disso? A gente vai lá, a gente vai enfrentar esse problema, né? Esse problema a gente vai enfrentar e a gente vai ver nesse problema uma oportunidade de falar de Jesus. Então, quando aquelas pessoas que não eram cristãos naquela época se preocupavam em se isolar e jogar fora os seus entes, por amor à sua própria vida, o cristão ia lá e dizia, não, eu vou acolher e eu vou cuidar. Há relatos na história que diz que muitos cristãos morreram, sim, porque eles enfrentaram, procuraram não se isolar, né? Procuraram não se isolar. Mas a disseminação daquele problema foi muito maior entre os não cristãos. A ponto que o imperador, na época, ele pensou assim, não, tem alguma coisa errada. E incomodou. Porque muitas pessoas que estavam à beira da morte, como foram cuidadas por essas pessoas, pela igreja primitiva, elas sobreviveram e aceitaram Jesus como Salvador. Então, aí houve um boom do cristianismo muito grande. Muito grande. Então, assim, exatamente. Então, assim, logicamente que o contexto era outro, avivamento, né? com o crescimento, né? Sim. Isso. O contexto era outro, a situação era diferente. Né? A gente não está dizendo aqui, não, vá sem proteção, vá lá e vá ajudar. A gente sabe que a gente tem que cumprir. Até porque também naquela época eles não tinham ainda o conhecimento dessa questão de se prevenir, como evitar, né? Como hoje em dia a gente tem, né? Exatamente. Então eles viam mais a questão de ir logo ajudar de alguma forma, talvez sem nem ter esse conhecimento assim do sem estrutura, né? De toque, essas coisas, exatamente, né? Sem estrutura alguma. Como eu disse, é claro que hoje a gente tem que obedecer algumas determinações, né? Por mais que alguns sejam contra, outros sejam a favor, mas algumas determinações, algumas orientações têm que ser obedecidas, né? Até por uma questão de saúde pública mesmo, enfim. Sim. Mas eu quero ressaltar aqui o comportamento da igreja naquela época, né? Naquele momento tão delicado, que enquanto aquelas pessoas que não conheciam a Cristo, elas se isolavam e abandonavam os seus doentes, a igreja acolhia, a igreja primitiva acolhia, colocando em risco a sua própria vida. Vai ter que fazer isso hoje? Não é bem assim. Você pode, sim. A gente vê muitas igrejas, a nossa igreja mesmo tem se organizado para ter muitos pais de família, muitas pessoas que não estão podendo trabalhar devido a esse momento, estão sendo ajudadas pela igreja. De alguma forma, alguém pode fazer alguma coisa assim que coloque a sua vida em risco, da sua família. A gente sabe que o contexto é diferente, mas o amor, ele é o mesmo na sua essência. É engraçado, só para terminar de falar sobre isso, que o imperador disse assim, vamos fazer a mesma coisa que os cristãos estão fazendo. Vamos ajudar os doentes da mesma forma, só que com uma outra logística, né? Só que esse chamamento, essa convocação, ela praticamente foi ignorada. Ela foi ignorada e eles não entendiam por quê. Por quê? Porque o que tinha no coração da igreja primitiva não tinha no coração daqueles que não conheciam o Senhor Jesus naquela época. Sim. Tinha no coração dos romanos, que era o amor do Senhor Jesus. Isso fazia toda a diferença para as pessoas irem lá e arriscarem a sua vida para salvar a vida das outras pessoas. Então, foi uma oportunidade muito grande que os nossos irmãos em Cristo naquela época viram, né? Que eles poderiam, diante daquele caos, diante daquela crise, tirar proveito disso para fazer com que a igreja crescesse. E cresceu. Que bom, e a gente que sabe, bom, né?
era isso. Queria falar um pouquinho. A gente tem vários relatos sobre isso, né? Sobre isso. Como a igreja se comporta ao longo dos séculos em momentos de crise. Muitos ensinamentos a gente pode tirar, principalmente da igreja primitiva, para os dias de hoje. E aí é com vocês. Muito válido. Assim, a questão do diferencial, né, que a Fécia mencionou, do amor de Cristo, eu até vi esses dias uma charge, uma pessoa entregando, né, uma cesta básica para uma família necessitada e automaticamente fazendo ali uma selfie, né? Não que não seja válido, assim, que ele não tenha aquela intenção de ajudar, o que é muito válido, tanto que ele o está fazendo, né? Mas, assim, as pessoas, quando, assim, não tem esse entendimento verdadeiro, assim, do amor, o amor de Cristo, as pessoas fazem aquela questão daquela solidariedade, né? Porque, assim, a sociedade está se mobilizando, porque tá na moda, é algo correto a ser feito. Mas, assim, bora então aproveitar também, né? E tirar ali fazer um merchanzinho. Promover. E isso, assim, acaba sendo um pouco lamentável, né? Mas mesmo a gente não pode deixar de, por isso, também ver o lado louvável da ação, que independente da intenção, a pessoa está ali contribuindo, né? Mas é só fazendo um paralelo dessa questão de quando você tem o amor na essência, né? Que você vai ali por amor, para ajudar mesmo por amor. Verdade. Então, a gente aqui trazendo para a palavra, né? A gente gostaria de ler uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 8, né, que a gente fala um pouco acerca da introdução que a Fécia falou, que desse momento que nós estamos vivenciando, né, que as pessoas têm uma preocupação misturado com medo, com angústia, né, com desespero, de não entender, de não compreender o que de fato está acontecendo. Então, a gente vai fazer essa leitura aqui porque ela está mostrando que já estava tudo escrito, né? O que tem acontecido já estava escrito. Então, precisa se cumprir, precisa que aconteça, porque a palavra de Deus, ela não mente, né? A palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, nós vamos ler aqui a partir do versículo 3. O título é O Princípio das Dores. Aí diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, eu vou parar aqui porque o próximo trecho depois a Fécia vai dar continuidade. Trazendo para esse momento que nós estamos vivenciando hoje, né? O Senhor ele está nos dizendo assim que nós veremos, né, rumores de guerra, nação contra nação, mas que nós não nos assustemos, porque ainda não é o fim. É necessário que tudo isso aconteça, como eu falei anteriormente, para que a palavra do Senhor se cumpra. Então, estamos todos, né, preocupados, como eu falei, angustiados com toda essa questão dessa pandemia, né, que está instalada de forma global. Mas, assim, a nossa preocupação, ela tem que ser com relação a... Eu vejo, assim, que a preocupação maior é a morte, né? Pessoas têm um medo da morte, dos seus familiares, né, contraírem a doença, tudinho. Mas o Senhor, ele está dizendo, né, trazendo à luz das Escrituras, porque a gente vê muitos rumores, muitas coisas nas redes sociais, as pessoas dizendo, já é o fim, Jesus, né, já vai voltar, já vai acontecer. Aí,
Só que aqui o Senhor, ele diz que esses rumores, esses acontecimentos, né, que nós estamos vivenciando hoje, ainda não é o fim. E, como eu falei, o título aqui, ele é o princípio das dores. Aí a gente pode pensar, então está começando agora? Não, não está começando agora. Porque se nós formos olhar para trás, esses rumores de guerra já são antigos. Essa não é a primeira pandemia que acontece. Todos esses acontecimentos, né, que todos ouviram falar de guerra, rumores de guerra, que nós não precisamos nos assustar, que se levantará nação contra nação, que a gente mais vê aí, essas potências, né, se degladiando em busca de poder, em busca de ser o número 1 do mundo, o dominador do mundo. Então, esse princípio das dores, ele já iniciou, já tem um bom tempo. Então, a gente está vivendo uma continuação, um momento ainda desses princípios das dores, né? Mas o Senhor, ele nos exorta, que ele nos orienta, que ainda não é o fim, né? O fim, ele ainda virá mais para frente ainda. Amém? Amém? Vou passar só para se a festa quiser acrescentar ou já quiser dar continuidade. Então, vamos dar continuidade aqui, que aí a gente fala mais um pouquinho. Sim. Aí, se você quiser falar também mais um pouco, não tem problema. Aqui no versículo 9, ainda do mesmo capítulo 24, do 9 até o 14, que diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então verá o fim. Bom, como a Josi falou, né? Tem muito do que está se vivendo hoje, é o que está descrito aqui. A gente já está passando por isso, já tem um tempo, né? Esse princípio das dores, ele não começou agora com esse problema que a gente está vivendo. Talvez muitos estejam sentindo mais ou parando para pensar mais nisso, porque estão confinados em casa, né? Então, parando mais para refletir sobre isso. Mas isso a gente já vive há algum tempo. E o interessante é que aquele artigo que eu estava lendo, e a gente chegou a conversar esses dias sobre isso, que a igreja primitiva, ela vivia numa constante ansiedade. Quando eu me refiro a uma ansiedade assim, aquela vontade louca, né, de que Jesus voltasse. Então, eles viviam naquela expectativa da volta de Jesus. Então, eles não esperavam para amanhã o que eles tinham que fazer naquele momento, como eles fizeram naquela ocasião, daquela pandemia, naquele determinado momento histórico da igreja primitiva. Eles saíam para ajudar porque eles viam a oportunidade de propagar o evangelho. E eles não tinham um aplicativo chamado Zoom, eles não tinham Instagram, não tinham Facebook, enfim, não tinham essa facilidade, né, que a geração de hoje tem. E glória a Deus por isso, porque a Bíblia aqui diz o seguinte, aqui no versículo 14 diz assim, vamos do 13, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então verá o fim. Então, o que a gente tem visto? Às vezes a gente brinca, né, que em determinado horário, a gente for num determinado aplicativo, numa determinada mídia social, a gente vai ver lá, todo mundo ao vivo. E muitos desses ao vivo são igrejas, são pregadores, são pessoas falando da palavra, né? A palavra, eu acredito que nunca foi tão pregada a tantas pessoas como hoje em dia, porque está sendo usado as mídias sociais, né, a tecnologia, para que isso venha a acontecer. Então, a palavra aqui, ela já fala sobre isso. Que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. E é o que tem acontecido. Está acontecendo. A gente tem visto, está acontecendo isso. Então virá o fim. Quer dizer, nós não estamos no fim ainda, mas sim no princípio das dores.
Então, o que a gente vê aqui atribulações, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A gente já vê isso. Em alguns países a gente vê de forma mais intensa, em outros países de forma mais velada, mas existe em todo lugar. Verdade. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A gente tem visto muitos absurdos, né, com relação a esse sentimento de anticristianismo, essa frieza, isso aqui, se a gente for parar e ler todo o Mateus 24, Jesus já traçava exatamente o que a gente tem vivido. Então, mas qual é o nosso papel, né? Enquanto igreja, enquanto eu como cristã, a Josi enquanto cristã? O que a gente pode fazer? Talvez a gente não possa alcançar milhares e milhares de pessoas, mas tem pessoas ao nosso redor que nós podemos alcançar, que nós podemos fazer a diferença. Talvez não ir para como os cristãos daquela época foram ajudar e muitos até morreram e adoeceram também, mas algo a gente pode fazer, alguma coisa a gente pode fazer para o nosso assim, alcance. Hoje a gente está cada um no seu desempenhando um papel. Naquela época eles não tinham esse auxílio, a medicina, né, essa equipe médica. Então, como hoje assim está sendo, vamos dizer que houve uma divisão de papéis, né? Quem está à frente lá no campo de batalha são as pessoas, né, capacitadas, né, profissionais. Então a gente tem que ver aqui do outro lado de que forma a gente pode ajudar, né? De que forma a gente pode contribuir, seja da parte fornecendo algo físico, né, um alimento físico, ou de outra forma, como hoje nós estamos fazendo aqui, fornecendo um alimento espiritual. O importante é que cada um, nesse momento, busque, né, de que forma pode contribuir, como dar o seu melhor, como... a palavra é contribuir mesmo, para que, de uma forma positiva, né, para que quando a gente saia dessa situação, né, muito tenha sido minimizado, de alguma forma, tudo isso possa ter sido, para algumas pessoas, né, ter sido uma experiência boa, né? A gente tem a palavra de Deus diz que em tudo a gente deve dar graça. Então, a gente tem que também, nessa situação, aprender a ter um olhar de onde eu posso melhorar, né? O que eu posso fazer de bom, o que eu posso contribuir, onde eu posso me aperfeiçoar e fazer essa avaliação interna, né? E ver onde você pode contribuir. Se você não pode estar diretamente lá, então vamos ver uma outra forma de fazer, contribuir, ajudar, né? É verdade. E além de tudo isso, o que é o essencial, que é conhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque quando ele diz aqui no final, ele diz assim, então virá o fim. A gente não vai ficar aqui para semente, né? Não vai ficar aqui para sempre. Isso aqui um dia tudo vai acabar. E há uma promessa, né, que Jesus viria para buscar os seus. Eu quero ir, né? Eu quero ir. Eu não quero ficar, eu quero que a minha família vá. Então, assim, muitos podem não acreditar, mas se você, até de forma curiosa, né, que está nos assistindo, começar a ler a Bíblia, não de forma crítica, cheio de muito armado, com aquele espírito de crítica, mas ler para tentar compreender que a Bíblia, né, Billy Graham, acredito que foi Billy Graham que disse, que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã nas ruas. Então, verdade. A volta de Jesus ela está muito clara e ele dá sinais disso, né? A gente vai pegar aqui um ganchinho e falar sobre a parábola das 10 virgens, que é um complemento sobre isso que a gente está falando. Sim. Né? Lá em Mateus 25, do versículo 1 até o versículo 13. Vamos ler rapidinho aqui. Eu não sei se a gente dividiu também essa parte, não, né? A gente... Vamos lá. Eu fiquei com a parte da oração, tá? O meu é 2 Crônicas. Esse é o seu e o meu é Crônicas, depois.
Parábola das 10 virgens. Crônicas. Ok. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A gente não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas ele vai voltar. E ele deu aqui na palavra dele, ele deu instruções dizendo: olha, haverá sinais. Vocês vão ter sinais da minha volta. A gente acabou de ler Mateus 24, que fala que ele diz: haverá rumores de guerra, nação contra nação, enfim, muitos sinais da volta de Cristo, mas ainda não será o fim, mas ele voltará. E aqui a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, fala sobre o azeite. O azeite nada mais é do que a presença do próprio Cristo em nós, na pessoa do Espírito Santo. Quando você confessa o Senhor Jesus como um suficiente Salvador, você abre as portas do seu coração, da sua vida, para que o Espírito Santo venha habitar. É uma escolha sua, né? É uma escolha nossa. E como é que faz para o Espírito Santo, né, para esse azeite permanecer em nós? Vigiando, né, sendo prudente, como parte dessas virgens foram. As outras conheciam o noivo? Conheciam Jesus? Conheciam, mas estavam sem o azeite, estavam dormindo, né? Distraídas. Então, é necessário que a gente esteja em permanente vigilância, porque os sinais estão sendo mostrados. Se a gente for voltar lá para aquele artigo que eu li no início da Igreja Primitiva, traz um outro ensinamento. Aquele povo daquela época, aqueles cristãos daquela época que colocaram suas vidas em risco no meio daquela pandemia em Roma, eles com certeza estavam com muito azeite, né? A presença do Espírito na vida deles era muito forte. E se Jesus voltasse naquela época, aquele povo subiria, né? E e também aqueles que eles compartilharam da fé, falaram para muitos daqueles doentes, com certeza, que foram cuidados e saíram curados, né? Muito provavelmente por causa do cuidado e das orações daquele povo cristão, da igreja primitiva, subiriam também, por causa do amor daquele povo. Então, a igreja primitiva tem muito que nos ensinar. A gente fala assim, é um tema muito apocalíptico, muito até assustador para muitos, que incomoda, mas depende de nós e depende de uma decisão sua. A Júlia vai ler uma passagem que tem se propagado, principalmente no Brasil, glória a Deus por isso. É uma das promessas dele, que essa passagem bíblica é ser muito conhecida, inclusive por aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. E a gente leu muito, tem lido muito, as pessoas têm colocado em suas redes sociais, têm falado sobre essa mensagem, que a palavra de Deus ela não é fatalista, né? Pode haver uma mudança. Verdade. Algo pode acontecer se você fizer algo. Pode ler, Júlia. Amém. Amém. A passagem ela está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13 e 14.
tá? Amém. Amém. E ela diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Então, essa passagem, ela nos traz assim uma esperança e, ao mesmo tempo, uma orientação, né? Como a Fécia já leu lá na parábola das 10 virgens, hoje, como nós já falamos, nós estamos vivenciando o princípio das dores, né? Mas o fim virá, né? Nós só estamos numa etapa. Então, assim, quais dois ensinamentos que nós temos que tirar para esse momento que nós estamos vivenciando, né? Vigilância, né? Que é prudência, e a oração. A vigilância nós vimos muito bem claro lá na passagem das 10 virgens, onde aquelas estavam vigilantes, né? E tinham azeite lá nas suas botijas? Botijas, não? Vamos lá ler o recipiente? Qual era o recipiente? Mateus 25, né? Mateus 25. Tomando as suas lâmpadas e saírem contra as Lâmpadas, botija é o óleo. Sim. É o azeite. Então elas estavam prudentes. Levaram azeite, né? Nas vasilhas, sim. E elas estavam prudentes. E aqui esse outro versículo, ele vem nos falar de oração. Então, como nós temos visto aí muito nas redes sociais, inclusive aqui onde eu moro, um determinado horário do dia, aqui onde eu moro está sendo às 8 horas da noite, né? Nós saímos para a sacada para orar, para louvar, para agradecer e para clamar ao Senhor. Então, nós vemos aqui nessa passagem que o Senhor ele diz, né, que ainda que se ele cerrar os céus, né, de modo que não haja chuva, ou ordenar a peste ao povo dele, mas se nós clamarmos, né, e nos humilharmos e buscarmos, ele nos ouvirá, né, ele perdoará os nossos pecados e ele sarará a nossa terra. Então, nós temos visto nesse momento um mover muito grande nesse sentido, né, de forma assim nacional, eu creio que mundial mesmo, desse clamar, desse buscar. Então, como eu falei anteriormente, em todas as situações a gente tem que ver o lado bom, né? Em tudo a gente tem que dar graça. Então, foi tipo assim, foi necessário, né, uma pandemia para que as pessoas venham reconhecer, né, verdadeiramente, venham buscar mais, venham entender a posição de Deus, né, de que Ele pode todas as coisas, de que Ele é o Senhor de todas as coisas, de que Ele é o Criador, né, e nós somos suas criaturas. Então, está havendo esse entendimento, esse mover, esse avivamento, né, de uma forma geral, assim, tanto nos cristãos como as outras pessoas, as não cristãs, né, ainda, que tem reconhecido o poder do Senhor, tem reconhecido que Ele pode mudar qualquer situação, né? Então, é importantíssimo nós estarmos nesse momento em vigilância e em oração, né? Eu creio que seja isso que o Senhor deseja de cada um de nós nesse momento, né? Esse reconhecimento, porque se nós formos olhar para os últimos acontecimentos, assim, a palavra de Deus, né? A pessoa de Deus, ele estava sendo muito banalizado, né? Em diversos eventos, em diversas situações, as pessoas estavam fazendo chacota mesmo, falando sem temor algum. Então, o Senhor, ele é amor, mas ele também é justiça, né? Então, a gente tem que estar agora, nesse momento, em vigilância, né, em oração, como nós lemos aqui na palavra, crendo que ele pode mudar qualquer situação. Muitas pessoas, né, a gente pode olhar assim, poxa, mas
Muitas pessoas já morreram, é verdade. Mas independente da pandemia, quantas pessoas morrem normalmente, né? Todos os dias. É porque a gente não tem conhecimento, né? É pessoas morrendo de fome, é pessoas morrendo em guerra, é pessoas morrendo de forma natural. Porque muitas mesmo. vezes aquele problema que a gente vê nos jornais, enfim, na internet, ele não chega até nós. Não é o nosso, né? Quando está distante, é verdade. É difícil, mas está tudo bem comigo, está tudo bem. Mas quando começa a atingir dentro da nossa casa, como atingiu a casa de todo mundo, a vida de todo mundo, aí é diferente. É igual como a gente pode pensar assim, inicialmente que estava lá na China, né? Eu lembro que um certo dia o esposo chegou do trabalho e disse assim mesmo, tu tá vendo, amor, esse negócio que tá acontecendo lá na China? Menino, um vírus horrível, não sei o quê. Só que, né, eu tinha ouvido falar muito por alto lá, né? Digo, é mesmo, né? Poxa, quando o negócio começou, né, a estreitar, aí a gente começa, né, a aguçar os sentidos, a prestar atenção. Então, a palavra de Deus, ele nos orienta aqui, né? Ele nos exorta, né? A buscar em oração, a estar em vigilância, porque ainda não é o fim, mas ele vai chegar, né? Então, vamos estarmos atentos, vamos estar vigilantes, vamos ser prudentes, vamos permanecer em oração e aguardar, né? Porque eu também quero subir. E assim, e antes do fim, Jesus dá todo esse alerta, mas aqui em 2 Crônicas 7 ao 14, não foi isso? Não, 13 ao 14, né? 2 Crônicas 3 ao 14. Ele pede aqui que ele quer uma mudança de comportamento, como você falou, para que antes do fim a gente tenha uma vida oportunidade, plena, né? Uma vida plena aqui ainda na Terra, não só quando partirmos daqui desse mundo, mas aqui também uma vida com abundância. Então, se você se humilhar e orar, clamar a mim, eu vou ouvir e vou mudar a sua sorte. Depende muito de nós, a gente aproveitar o melhor dessa Terra, que depende de nós. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele está dando essa oportunidade da gente comer e viver o melhor que tem aqui nessa Terra, que Ele deu aos homens, né? Para que antes dele vir a gente tenha aproveitado, né? A gente tenha usufruído das coisas boas que essa terra aqui pode nos oferecer. Mas depende de nós. Amém. Amém. Foi muito bom. Não sei se já passou muito tempo. Quanto tempo tem que a gente está aqui? Em quanto tempo? 40 minutos. Meu Deus do céu. A gente fala muito. Então vamos orar, né? Vamos orar para a gente encerrar. A gente vai fazer o possível para manter um conteúdo semanal, né? Em nome de Jesus, semana que vem a gente já vai ter um outro vídeo. Acompanhe a gente nas redes sociais, no nosso Instagram. Eu não sei se a Josi tá, eu tô sem o nosso Instagram aqui, mas não, é História da Graça, tanto no YouTube como no Instagram, como no Facebook. A História da Graça, HG. História da Graça, HG. HG. Tá? No YouTube você curte, compartilha e coloca seus comentários também para a gente interagir, tá bom? Trocar ideia. Então vamos orar, né? A Josi vai orar. Amém. Para a gente terminar. Amém. Né? Sim, claro. Amém. Amém. Então, fechar nossos olhos. Né? Agradecemos esse momento, Senhor Deus. Obrigada, pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, Senhor Deus. Que o Senhor possa cada dia, Senhor, falar com cada um de nós através da tua palavra. Que nós possamos ser canal de bênção, possamos ser instrumentos, Senhor Deus, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia aqui na terra, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor, conforme o desejo do teu coração. Abençoa aqueles que estiverem ouvindo, Senhor Deus, esta aula, compartilhando esse ensinamento conosco. Senhor Deus, abençoa a vida de cada um, Senhor Deus. Nos dê livramento, Senhor Deus, abençoe, prospere. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos aproveitar hoje é sábado. Sábado. Dia 11. Dia 11? 11 de abril. 11. Terminar esse restinho de sábado em casa, né? A gente não está podendo sair. Em casa. E semana que vem a gente está aqui de novo, tá
bom? Deus abençoe. Beijo, Josi. Fica com Deus. Beijão em todo mundo aí. Tchau, gente. Tchau, fiquem na paz. Deus abençoe. Amém.